Da vida, quando encontro o verdadeiro amor. Você é meu raio de sol. De qualquer jeito, meu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente que Deus me deu. A vida me ensinou a buscar o caminho. O melhor presente que Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo caminho. O melhor presente que Deus me deu. Oi, minha linda. Seja bem-vinda, querida. Que sol. De qualquer jeito, meu sorriso vai ser meu raio de sol. Oi, Cleide, tudo bem? Seja bem-vinda. O melhor presente que Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo caminho. Estamos esperando aí, né? Mais um pouquinho, ouvindo uma música. Charlie Brown Jr. Lute pelo que é seu. Stop. Hoje vamos falar sobre ressignificação dos desafios, que é muito importante para nossa vida. Verdadeiro amor, vida, para me recompor. De qualquer jeito, você é meu raio de sol. De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente que Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo caminho. O melhor presente que Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo caminho. Oi, linda Mariana. Seja bem-vinda. Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo caminho. Oi, Márcia, querida. Seja bem-vinda. Estamos ouvindo aí Charlie Brown Jr. Uhul! Começando o dia aí cheio de energia, como sempre. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu vou falar que nem a Xuxa. É muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Brincar, fazer tudo que a gente quiser. Vocês lembram disso? Ai, ai, ai. Então começamos bem o dia aí, ouvindo Charlie Brown Jr., né? Lute pelo que é seu. Hoje a nossa temática da live é ressignificação de desafios, né? Por que que isso é tão importante? Porque desafios, como eu disse já nos dias anteriores, é bem legal essa música mesmo. Ela diz ali, né, que o melhor presente que Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Isso aí, então. Todos os dias a gente está aprendendo a lutar pelo que é da gente, pelo que já nasceu com a gente, só que muitas vezes a gente não percebe, né? Isso aí, Mari. Então, vindo falar um pouquinho com vocês sobre ressignificação dos desafios, né, gente? Porque todos os dias nós temos desafios, mas nós não percebemos muitas vezes o poder que nós temos de modificá-los e permanecemos aí fazendo as mesmas coisas, coisas que a gente aprendeu lá quando a gente era criancinha, né? E se mantém até hoje desse jeito. Ressignificar, né, é super importante. Tem que ser feito diariamente, tem que ser feito sempre que percebido. É por isso que nós devemos, para ressignificar os desafios, nós devemos estar atentos, atentas o tempo todo.
né? Ah, dá uma desviada de vez em quando, mas quando eu percebo que algo está me incomodando, eu preciso sim ressignificar, né? O que a gente aprendeu? Vamos ver se vocês. Eu vou falando sobre os conceitos aqui de ressignificação e vocês vão me dizendo aí. O que a gente aprendeu quando a gente era criança? Pode ser relacionado a relacionamento amoroso, pode estar relacionado a dinheiro, pode estar relacionado a trabalho, pode estar relacionado a amigos, né? O que a gente aprendeu? Frases que a gente lembra até hoje, ditas pra gente quando era criança, ou que a gente lembra de quando a gente era mais jovem e que a gente ainda traz hoje, né, pra nossa vida. O que a gente aprendeu quando nós éramos crianças aí, teorias que a gente traz até hoje e que a gente sabe principalmente que não agregam para nossa vida. Vamos ver se vocês me dizem aí, enquanto eu falo aqui, mais ou menos o que é esse conceito aí de ressignificação. Então, ressignificar é dar um novo sentido a algo ou a alguém já existente. Muitas vezes a gente perde aí, né? Até relacionamentos amorosos a gente acaba não conseguindo manter porque simplesmente a gente cria uma visão sobre aquela pessoa, do jeito que ela é, como ela se porta, a história que ela trouxe, e eu vou reforçando aquilo e eu vou mantendo aquilo, eu vou tornando aquilo cada vez mais forte, e em vez de eu, de repente, contribuir de uma maneira que a pessoa perceba, ou até mesmo o mais fácil é eu melhorar a mim mesmo, como a gente vem falando em todos esses dias, né, gente? Repensar a nossa história, valorizar a nossa história de certa forma, mas dizer que o que não serve para mim pode ir, pode me deixar. Eu até agradeço, mas eu me despeço, né? Eu te agradeço tudo que eu aprendi durante toda a minha vida, durante a minha infância, durante a minha vida adulta, mas agora não me serve mais, então eu me despeço. A gente já vem dizendo desde o primeiro dia que tudo o que nós vamos mudar sejam hábitos, sejam crenças que estão enraizadas na nossa vida. Nós temos que, com respeito e com leveza, nos despedir, agradecer por tudo que aconteceu, mas nos despedir daquilo porque isso não faz mais parte da minha vida. É só aí que eu vou começar a melhorar, é só aí que eu vou começar a estipular outras atitudes, ou outros hábitos, ou reforçar aqueles que são mais positivos. É só a partir do momento que eu entender que primeiro eu não posso eliminar. Tá claro isso para vocês, meninas e meninos? Eu não posso, em hipótese alguma, eliminar o aprendizado, a história que eu tenho. Ponto. Mas sim, situações que me deixam desconfortáveis, eu posso sim agradecer todo o momento que a gente passou junto, com leveza e com tranquilidade, o que é mais importante, e me despedir. Dizer, olha, a partir desse momento eu me despeço, não preciso mais disso. Entenderam? Então, é preciso sim a gente ter esse cuidado com a nossa história, com tudo que aconteceu com a gente, com tudo que a gente viveu, né? Mesmo que sejam desafios aí que não foram nada legais, não foram nada agradáveis, mas eu preciso respeitar, certo? A mesma coisa acontece com pessoas. Também preciso agradecer, não preciso chegar para a pessoa e agradecer, né? Mas em oração, em meditação. Amanhã nós vamos falar aí sobre o alimento para o corpo e para a alma. Ele traz muito forte essa questão da meditação, da oração, de atitudes voluntárias que fazem com que a gente muitas vezes repense aí o nosso comportamento. Então,
me despedir das pessoas, por exemplo, que me trouxeram aí grandes desafios, também devem ser feitas com respeito. Graças a Deus que a gente amadurece, né, gente, e aprende muito com com o passar dos anos, porque eu me vejo ainda fazendo muita bobeira há um tempo atrás, né? De simplesmente, não tá dentro, não casou, não tá ali junto comigo, sai fora. Não é assim, gente. Nós temos que cuidar, respeitar, valorizar as pessoas. Primeiro a história que elas têm e daí tudo que de certa forma aconteceu entre a gente, mesmo sendo desafios desagradáveis. Porque de certa forma a gente sempre aprende. Isso é uma coisa que eu estou reforçando muito em mim e eu quero que vocês também gravem. A gente sempre aprende com tudo que acontece na nossa vida. Sempre aprende. Né? Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Até mais com os desafios desconfortáveis do que com as coisas boas. Porque as coisas boas nos mantêm no conforto. Então, nós temos que cuidar um pouco com isso aí, né? E a mesma coisa com as pessoas, né? Aquelas pessoas mais desafiantes são, às vezes, com as quais a gente mais aprende. Só que a gente tem que saber lidar com isso daí de uma maneira mais tranquila, tem que saber lidar com essas pessoas de uma maneira mais acertada. Às vezes você falar não adianta, então você fica com o que você entende daquilo ali, não deixando o ego dominar, é lógico, né? Você fica com aquilo que você entende e tenta tomar a atitude mais acertada para não abrir mais brecha para conflito, né? E afasta. Agradece, né? Lembra? Agradece e se afasta para que você, sim, evolua e para que a outra pessoa evolua, porque ontem nós falamos sobre essa questão da contribuição, né, gente? Ontem também. Tem que estar muito forte em nosso ser como um todo, que nós viemos aqui para contribuir, que nós não viemos aqui por nada, nós não estamos aqui só para seguirmos o fluxo. Nós viemos aqui para nós servirmos de alguma maneira, para nós contribuirmos de alguma maneira, e se nós não entendermos isso, né, às vezes até no deixar de lado aquela situação, aquela pessoa desafiante, é uma maneira que eu tenho de servir. Se nós não entendermos que nós viemos para servir, não vai adiantar eu usar qualquer técnica que seja. Não vai adiantar, né? Então, ressignificar é dar um novo sentido, sim, é você buscar novas alternativas aí para as coisas que acontecem no dia a dia. Se nós fôssemos para ressignificar, por exemplo, a relação que a gente tem com dinheiro, que eu vou falar que é uma coisa bem... muita gente tem muitas vezes é preocupação excessiva se vai ter, se não vai ter, porque vai ter, né? É porque nós temos enraizado em nossa vida que dinheiro é sujo, que quem é rico é do mal, que pobre nasce pobre e morre pobre, né? Claro que a ressignificação tá aí alinhada às crenças, né? E essas aí são crenças limitantes. Então, o que eu tenho que fazer para que eu fique mais autoconfiante, que é a nossa temática aí da semana, né, gente? E que eu ressignifique esses pensamentos. O que eu tenho que buscar fazer para que eu entenda que, não, dinheiro não é sujo, né? É o nosso comportamento que é inadequado em relação ao dinheiro, né? É a nossa história que é super valorizada e a gente não traz outros conceitos, outros entendimentos sobre o dinheiro, né? Se nós formos pegar essa temática aí, não. Quem nasce pobre não precisa necessariamente ser pobre para o resto da vida. Mas, acima de tudo, é preciso buscar conhecimento, informação, parcerias adequadas. Bom dia! Parcerias adequadas para que nós nos desenvolvemos em relação a isso. Entendem?
Então, viver é estar sujeito e passar momentos bons e ruins. A importância de se passar momentos bons e ruins, que é o que a gente comentou inicialmente ali. Que nem sempre ou quase nunca estão sob nosso controle, né? Não tem problema, Pérsia. Ah, só lembrando, meninas, se vocês puderem pegar esse aviãozinho aí e disparar para mais pessoas que vocês acreditam que estão acordadas conosco, estão mais vivas do que nunca e querem participar e tenham o direito de estar junto com a gente nesse momento, né? Porque é muito egoísmo da nossa parte nós ficarmos aqui e não passarmos para outras pessoas muitas vezes todo esse aprendizado que a gente está tendo durante essa semana, né? Então, se vocês puderem aí disparar para quem vocês acreditam que está acordado e merece estar com a gente, façam isso. Não importa se você chegou agora, não importa se você chegou mais cedo, mas assim, ó, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui junto comigo durante essa semana. É muito significativo para mim e com certeza durante o dia eu não tô tão ativa nas redes como eu deveria, já que eu tô fazendo essa semana, né? Deveria de estar talvez divulgando mais. Eu não tô tão ativa, mas é porque eu tô muito reflexiva, gente. As coisas vão cada vez mais melhorar desde que a gente faça o nosso papel, contribua para a vida das pessoas. Eu estou entendendo cada vez mais forte isso em mim e eu não paro mais, não para mais. Como diz o Joel J, que é um dos mentores que a gente segue, 1-0 para mim. Se vocês estão aqui, 1-0 para vocês. Né? Sinal de que vocês estão na frente de qualquer pessoa que seja que não veio, não importa, como eu disse, não importa se você chegou agora ou se você chegou antes, o importa é que você está aqui comigo e eu estou muito feliz e eu espero que sim, estejamos aí contribuindo umas para com as outras, uns para com os outros, tá bom? Então assim, voltando, né? As coisas geralmente não estão sob nosso controle. Claro que, como eu disse lá no início da semana também, planejar é preciso, né? Estar atento ao que as coisas importantes que a gente tem que fazer durante a semana é preciso, sim, mas nem tudo está sob nosso controle e vai aparecer coisas diferentes e que nos desagradam frequentemente. Mas como que eu vou tornar aquilo mais leve? Ressignificando, né? Eu vou ter que repensar de uma maneira diferente. Eu tenho isso muito em mim também. Ontem, quando eu falei das crenças fortalecedoras, que eu chego, eu acho que é irritar algumas pessoas, porque eu sempre procuro ver o lado positivo das coisas, né, gente? Se eu fosse, por exemplo, manter a crença de que pobre nasce pobre, morre pobre, eu não ficava o tempo todo buscando conhecimento e buscando entender as coisas que a gente faz, e se faz, faça bem feito, e buscando entender que não, o dinheiro é sim preciso, porque ele pode me dar liberdade, pode me ajudar a contribuir ainda mais para a vida das pessoas. Então, se eu entendesse isso da maneira como eu aprendi, o que eu tô fazendo aqui, cara? Vai pra cama, fica lá até umas 9 horas da manhã e acabou-se. Não, mas eu não entendo assim. Eu não entendo assim e não vou permitir que o meu subconsciente me domine, porque vocês sabem que nós temos um serzinho maravilhoso dentro de nós que se chama subconsciente e ele o tempo todo está nos induzindo a fazer o que é mais confortável para minha vida. E se eu me deixo levar, eu vou me alimentar muito mal, eu vou brigar com todo mundo que chega perto de mim e me provoca, eu vou viver miserável porque eu acho que tudo que vem a mim tudo que vem a mim de dinheiro eu tenho que gastar. Só para dar 3 exemplos bem simples. Então, eu vou ficar sem fazer nada porque afinal de contas, meu Deus, que chato fazer atividade física. Vamos combinar, né? Então, tudo vem e às vezes ele vem assim de uma forma que a gente não tem controle. Mas se eu ressignificar, se eu entender isso de uma maneira diferente e transformar isso em algo que vai agregar para minha vida, fechou. Entendeu? Fechou. Só que exige esforço. Que muitas vezes nós não estamos dispostos
a atribuir para o que a gente precisa fazer para mudar. E aí é que tá, gente, não dá. Tem que ter esforço para tudo. As meninas aí da dieta, né, Pérsia? Meu, eu vejo o esforço que elas estão fazendo para comer do jeito que elas estão comendo. Eu vejo o esforço delas em postar os pratos que elas vêm postando. Eu vi, é nítido quando você chega perto dessas meninas, né, Mari? É nítido quando eu chego perto de vocês e vejo, meu, que, que visão mais maravilhosa é essa da pessoa, né? Que tá aprendendo a comer direito, que tá mudando o seu físico, né? Estão praticando atividades físicas, mesmo que leve, mas estão fazendo alguma coisa. Exige esforço. E é um esforço que vai durar aí por muito tempo. Um esforço maior vai durar aí muito tempo, né? Por exemplo, eu disse para vocês, acho que já no início da semana também, né? Que depende da pessoa, às vezes você pode ficar ali uma semana já, você capta aquilo e é firme naquele teu desejo e naquele teu desafio. Agora tem gente que precisa aí, a Pérsia vai concordar comigo, né? Tem gente que precisa aí de 20, 21, 30, 40, 50 dias para melhorar o hábito. E ainda assim, se vier desafios que tirem ela do centro, ela vai voltar a fazer o que ela já fazia. Mas a gente não pode se permitir desse jeito a voltar ao que a gente fazia que não trazia contribuição nenhuma para a nossa vida, que não trazia resultado nenhum. Não posso. Porque se eu fizer isso, eu sou completamente incoerente. E lidar com a incoerência, gente, não é legal. Não vou dizer que eu sou, porque vira e mexe a gente tem aí o nosso grau de incoerência também. Deixa eu ver o que a Mari escreveu aqui. Eu tinha medo de dirigir com a crença limitante de que eu não conseguia dirigir e que se dirigisse poderia machucar alguém. Fiz a ressignificação desse medo e hoje dirijo. Meu, cara, você não tem noção da alegria que eu tenho, tanto de ti agora quanto da Claudineia. Você acredita que ela até tá entrando no estacionamento da escola agora de carro? Né? A Claudineia é minha diretora, para quem não conhece, né? E ela fez com a gente aí o PNL, o Master em PNL, e ela também tinha essa dificuldade, assim como a Mariana, de dirigir, né? Sempre aquele receio de que fosse machucar alguém, de que fosse fazer algo errado, né? Tá muito relacionado, e a Maria há de concordar comigo, com o medo que eu tenho de que falem algo também, né? De que reclamem, de que eu seja criticada e eu não quero ser criticada. Também tem isso. Eu sou muito assim em algumas questões e venho melhorando, né? Eu não tem coisas assim que eu tenho um tato para fazer porque eu sei que vai vir alguém e me questionar e me criticar, então eu também tenho que aprender a lidar com isso, né? E assim, eu tenho pessoas próximas a mim e eu agradeço a Deus todos os dias. Pessoas que realmente pegam firme comigo, né? E dizem que se como que você diz uma coisa dessa, mas você faz assim? Não é bem assim, não é bem assado, isso é incoerência, isso é insensatez. E hoje eu já tenho um pouquinho mais de habilidade de perceber, não, realmente, né? Tenho mais facilidade com isso. Então, assim, você tem que. Outra coisa legal para ressignificar. Você tem que ter, de novo, vou repetir isso, gente. Parceiros com você que realmente façam você repensar aquela história que você tinha e continua trazendo para a tua vida hoje, né? Quer dizer, Elisângela, agora que eu tenho que mudar todos os meus parceiros, porque eles não contribuem nada para minha vida. Não! Se eles perceberem que há mudança em você, certamente eles vão vir te questionar e você vai ter que suportar isso. E é bom que tenha alguém ali te questionando. Porque sim, quando tem alguém te questionando, quando tem alguém expondo o que ele pensa em relação a você, claro que ele também tem que ter aí ele também tem que ser sensato, tem que ser coerente, não é assim, simplesmente a pessoa não faz nada, a pessoa acorda às 10 horas da manhã, mas ela acredita que você tem que ser mais, tem que acordar cedo. Não, eu só posso falar uma coisa que eu também
eu também vivo. Não aceitar opiniões e críticas de pessoas que não vivem o que elas querem também não é o mais legal, né? Não dá. Então, tem todo um trabalho a ser feito aí de ressignificação do meu comportamento e de influência no comportamento dos outros para daí a aceitação dessas críticas, mas ter parceiros que realmente te levantem o teu ânimo, que muitas vezes te tirem desse confortozinho que você vive, é super importante. Então, para aprender a dirigir, né, para voltar a dirigir, a Mariana e a Claudinei, elas precisaram que alguém, e nesse caso, a nossa mentora Amor ali do PNL, a Adelita, né, viesse e pegasse firme com elas. E dissesse assim, não, você tem capacidade sim. Você é melhor do que isso. Você consegue fazer. Então, assim, para ressignificar realmente. Por isso que as minhas clientes, a meninada sabe, né? Eu sou mais leve, eu sou divertida. Mas com os meus clientes eu tenho que pegar firme. E eu já tenho que dizer para qualquer pessoa que vai querer estar junto comigo que é assim, ó. A Elisângela muda completamente a partir do momento que você vira cliente dela, porque ela não vai tratar as coisas assim com tanta leveza. Eu vou trazer a minha essência, lógico, vou trazer a minha essência, que isso é essa pessoa que vos fala sou eu. Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que para eu contribuir para a tua vida, eu vou ter que ser firme o suficiente e dizer para você assim, ó, se liga. Não é assim. Não é assim. E é dessa maneira que as pessoas evoluem. Chegar lá assim toda na delicadeza, olha, vamos repensar isso, porque tem que ser assim, tem que ser assim. Não, 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 não. Entendeu? E é por isso que eu volto lá. As meninas só ressignificaram tudo o que elas queriam, porque elas precisavam fazer, porque elas tiveram quem pegasse firme com elas. E meninas têm que manter isso. Tem que manter isso. Por isso que a gente ter pessoas o tempo todo ao nosso redor que vão nos ajudar, que vão reforçar qual é o nosso objetivo. E se eu tenho um objetivo, se eu tenho um propósito, eu tenho também que focar nisso dali e tenho que ter. Às vezes eu não consigo mesmo, entre aspas, não consigo, né? Mas às vezes sozinha não dá. É verdade, não consigo, sozinha não dá. Eu preciso ter pessoas que peguem realmente firme comigo e me ajudem a ressignificar algumas coisas aí. Foi o que aconteceu com as meninas. E nós somos, sim, por isso que eu venho destravando em relação a essa questão de me expor no digital, porque eu sei que eu posso ser muito mais útil assim, né? Também vem desse aprendizado que a gente teve aí no Master. E quem não fez, olha, eu super recomendo você fazer PNL, depois o Master em PNL, porque é importantíssimo para a nossa vida. É um investimento que super vale a pena, né, meninas? A Joyce também tá por aí, há de concordar com a gente. Então, assim, ó, ter essa contribuição diária aqui, que é o que eu vou fazer, que é o que eu tô fazendo e que é o que eu vou manter, preciso sim. Mas ter outros elementos aí que peguem firme com a gente também, né? Muito bem. E a gente muda, e quem tá junto com a gente percebe, né? Eu percebo, assim, que depois que eu comecei a fazer esses tipos de treinamento aí, voltados mais para o meu desenvolvimento pessoal, porque se eu quero, né, ser útil, eu preciso me desenvolver. E me destravar aí para o digital foi uma das coisas que aconteceu durante esse percurso. Não só isso, tem outras também, mas é uma, né? Vira a gente ao avesso. É, isso aí, gente, vira a gente do avesso. E assim, ó, se a gente estiver amuando, se a gente estiver voltando a ser o que a gente era, é porque simplesmente eu não achei parceiros, eu não consegui fazer com que os meus parceiros me ajudassem um pouco mais. Então, assim, ó, ter pessoas assim externas que nos ajudam é importante. Mas os meus parceiros também, né? Só que eu não posso. Tem outra coisa aí. Que às vezes nós não ressignificamos o que a gente precisa, a gente não mantém a autoconfiança porque nós responsabilizamos as outras pessoas pelo nosso desenvolvimento. Não. O responsável pelo meu desenvolvimento, por ser melhor, sou eu. As pessoas vêm a contribuir, vêm a somar. Mas o responsável por tudo isso sou eu. Sempre.
né? É importante ter pessoas ao meu redor, mas o responsável sou sempre eu. Como vamos reagir a determinadas circunstâncias e escolhas? Então eu tenho que estar atenta a isso o tempo todo. Nós já falamos um pouquinho sim isso, né? Quando a gente há uns anos atrás eu considerava que eu tinha duas mãezinhas aí, né? A minha mãezinha Maria, e eu tinha a minha Oma, que é minha avó em alemão, também que eu considerava super minha mãe. E de repente eu perdi a minha Oma. Ela não está mais comigo há alguns anos já. E aquilo para mim foi bem desafiante, assim, porque eu já não tinha mais aquela pessoa a mais. Veja que egoísmo às vezes, né? Eu não tinha aquela pessoa a mais que eu pudesse ir lá e conversar e entender as coisas que aconteciam comigo. Como a gente lidar com uma perda, tá, Elisângela? Você perdeu a tua avó, mas tem gente que aí, quando criança, já perde pai, perde mãe. E como aprender a lidar com isso? Justamente entendendo que a soma que eles fizeram para minha vida, tudo que eles me trouxeram, foi importante sim, mas que eles cumpriram o papel deles e que agora eu tenho que só relembrar com carinho de tudo que aconteceu, mas não ficar presa a, a essa perda. Eu tenho que ficar presa, sim, as coisas boas, as coisas que realmente trazem aí um entendimento maior, que trazem aí mais vivacidade para minha vida, né? Então, aprender a lidar com isso é super importante. Quais são esses benefícios? Quais seriam então os benefícios, Elisângela, para a gente ressignificar aí o nosso dia a dia, as coisas que acontecem conosco? Toda tristeza a gente pode transformar em aprendizado. A gente vem falando desde o início, né, em transformar, em repensar aí coisas ruins, desafios que acontecem conosco. Então, toda tristeza nós podemos transformar em aprendizado. Isso é uma coisa que acontece da ressignificação, né? Eu iria comentar agora, tá? Deixa eu ver o que a Pérsia disse aqui. Tipo eu com a dieta, né, Mari? É bem isso. Então tem que estar cuidando disso, né, meninas? Vocês sabem bem disso já. Ressignificação da crença de que eu não consigo emagrecer. Gratidão pela ajuda de vocês. Hoje estou conseguindo. Claro, a gente consegue, porque a gente tem ali parceiros que estão junto conosco, mas ao mesmo tempo eu entendo que a responsabilidade é minha. Isso aí, meninas. Então, transformar tristezas em aprendizados é um benefício aí da ressignificação. Fazer das razões para existir motivos para continuar. A gratidão, né, gente, que é o que a gente vai falar também amanhã e vai reforçar, e já viemos falando aí. Você ser grato, você levantou de manhã e agradeceu por você ter a oportunidade de acordar, de poder viver mais um dia. Então, é importante isso também. Aprender a rir de você mesmo ao invés de abafar um sorriso. Meu Deus, eu estava vendo esses dias num programa aí num programa não, mas nessas lives e vídeos que a gente assiste aí, a dificuldade que muitas vezes a gente tem de sorrir, a dificuldade que a gente tem de ser leve quando algo nos tira do centro. Então, o sorrir, nossa, quando eu tô com as pessoas, vocês não têm noção como eu fico feliz. Apesar de hoje a gente não poder abraçar, mas só o fato de eu estar perto das pessoas me estimula a falar coisas que vão provocar o riso. A Pérsia também sabe muito bem disso, né? Me estimula a provocar situações que vão fazer as pessoas sorrirem. Porque o sorriso nos deixa tão leves, nos traz tanta coisa boa, que é assim, do subconsciente também, mas sim, ele nos faz aí sentir as coisas de uma maneira diferente. Então, sorrir da desgraça. Meu, gente, vocês não têm noção.
Lá na PNL, teve uma história que a Pérsia contou, não sei se ela me permite, mas eu nunca mais na minha vida vou esquecer aquela história do leite condensado lá, né? Que a Pérsia, ela é doceira, como eu já disse aí nos dias anteriores. E, e ela tinha. Ela não podia ver uma lata, um pacote daqueles grandes de leite condensado, né? E ela contando, porque a gente fazia aí técnicas que justamente para a gente trabalhar a ressignificação, os valores e crenças. E ela contando que, meu Deus, ela comia aquele leite condensado, adoidado, né? E ela ria com aquilo e ao mesmo tempo chorava, e ela provocava o riso mesmo chorando. Então, meu Deus, foi muito engraçado. Então, tem coisas assim, eu contando do meu parto também, cada vez que eu vou contar do meu parto, que foi muito cômico, gente. Eu era adolescente, eu tinha 17 anos. Cada vez que eu vou contar do meu parto, é tragicômico o negócio, né? Porque 17 anos você ser mãe aí. Mas hoje eu entendo que teve um sentido aquilo lá. Foi um tremendo de um desafio você com 17 anos ser mãe. Mas ao mesmo tempo eu entendo que se eu não tivesse tido meu filho naquela época, talvez eu não tivesse mais. Talvez eu não fosse nem mãe hoje, né? Mas claro que na época não foi muito simples assim de dizer, né? Ah, tive um filho, tá certo, tá tudo certo. Não, não foi, não tava tudo certo. Mas quando eu conto a história do meu parto para as pessoas, é muito engraçado porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo direito lá, né? E o, o fato de eu ganhar contração e achar, por exemplo, que eu estava contada no banheiro, meu Deus, é muita coisa a ser contada, né? Quando a gente conta isso, a gente ri da tragédia. E é aí que tá, tem que ser mais leve, né? Ressignificar as coisas é a gente ser mais leve. Entender que nada acontece por acaso, né? E deixar de ficar reclamando da vida. Essa história de reclamar, né, gente? Vamos repetir de novo, né? Não adianta, repetir de novo é boa. Vamos repetir. Reclamar não tá com nada. Então, assim, ó, por mais que eu venha trabalhando isso em mim o tempo todo, eu tenho que estar me policiando para não reclamar. E assim, ó, às vezes a gente reclama com a gente mesmo em silêncio, o que é pior ainda. Então, assim, se vem algum pensamento aí que nos desconforta e que vai provocar reclamação, mesmo que interna, né? Eu muitas vezes faço assim, né? Para com isso, chega, nada de reclamar. Você é melhor que isso. Vai lá. Eu já tento enfiar alguma outra coisa no. Deixar você vai ter que contar. É. Não, essa do. Sim, com certeza eu vou cantar essa do parto aí. Mas é, reclamar, gente. Nada de reclamar, né? Nada de reclamar. Não vim com essa história de ficar o tempo todo achando um motivo para fazer para reclamar, porque a reclamação, ela além de não contribuir, ela piora a situação. Então não dá, né? Não duvidar da capacidade. Às vezes eu quero mudar, mas eu duvido que eu acredite, que eu consiga, né, Mari? Com a história do dirigir, né? É, é, eu preciso me tornar alguém que influencia as pessoas para o bem, porque muitas me dizem que isso é algo forte em mim, mas ao mesmo tempo, será que eu vou dar conta? Será que eu tenho força suficiente para enfrentar tudo que vai vir com essa minha vontade de me expor, de somar para a vida das pessoas? Então eu tenho que acreditar mais em mim. É fácil? Não, é um exercício diário também. É um exercício diário, mas que com persistência eu consigo. Diga para você, Diga para você sobre qualquer circunstância, qualquer ponto da tua vida, eu consigo. E repita isso incansavelmente. Faça afirmações positivas que vão fazer com que realmente você acredite naquilo ali. E às vezes elas precisam ser ditas em voz alta. Entendeu? Porque eu ficar ali, com a minha mente só.
Ai, você é maravilhosa, você sim é uma pessoa que pode, você consegue, mas assim, só falar pra mim, não, tem que falar às vezes em voz alta, para realmente confirmar que o que eu tô falando é verdade, né? Como é verdadeiro isso, as coisas vão dando muito errado quando reclamamos e ficamos achando em quem pôr a culpa do que não está dando certo. Para com isso. Isso já não faz parte mais da nossa vida. Isso aí, Persia, isso não faz parte da nossa vida ficar responsabilizando, né? Por muito tempo, gente, eu também, acredito ou não, mas eu também fiz isso. De responsabilizar os meus pais pelo que eu não tive, de responsabilizar o meu filho por ter tido filho cedo. Já fiz isso também, mas hoje não. Por isso que eu disse, Deus foi muito bom quando me deu meu filho. Deus foi muito bom por ter me dado os pais que me deu, porque com eles, com a juventude deles, eles também eu e meus irmãos cedo. Então, para eles aprenderem a se tornarem mais maduros, demorou. Eu já era uma menina maior e já entendia um pouquinho mais das coisas. E aquilo é a mesma coisa que alguns filhos dizem para os pais, né? Não entendem por que eles são assim, se eles poderiam ser como os outros pais, que são tão zelosos, tão cuidadosos. Tem alguns pais, sim, que se prepararam para tê-los, outros não. Mas está tudo certo, né? Eu tenho que realmente fazer a minha história e não ficar aí justificando em cima dos outros das coisas que acontecem comigo relacionado aos outros. Não, senhora. Afirmações positivas são necessárias. Eu agora falo o tempo todo que vai dar certo. Sim, vai dar certo. E quais são, que atitudes eu estou fazendo para que isso dê certo? Né? Sempre tem que vir. Sim, vai dar certo. Eu vou conseguir o que eu quero. Mas sempre retomando aí a reflexão sobre o que eu estou fazendo para aquilo dar certo. Ah, eu quero me manter magra definitivamente. Então eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me alimentar adequadamente, eu vou praticar atividades físicas, eu vou praticar a meditação para treinar a respiração, porque quando a gente treina a respiração, né, gente? Ouvindo aí um player de meditação falar esses dias, ele disse que não é para mudar o pensamento. A meditação não serve para mudar o pensamento, ela serve para você aprender a respirar. Porque a respiração, gente, é um fator fundamental para o controle da ansiedade. Nós ficamos sim mais calmos, nós temos reações diferentes a tudo que nos acontece se nós aprendemos a respirar. Veja quão simples, veja quanto poder nós temos aí na nossa vida e a gente não percebe, né? Então, de vez em quando você tomar um tempinho, parar quieta, que eu sei que para nós mulheres é muito difícil isso, muito desafiante, né? Parar quieta e respirar, dar um tempinho para tomar a respiração como parte fundamental e essencial da minha vida. Isso faz com que eu me acalme, isso faz com que eu tome novas atitudes, isso faz com que na hora de eu sentar à mesa, por exemplo, eu não devore o prato. Então, isso faz com que muitas vezes eu pense que, poxa vida, se eu tô toda renga aí, se eu tô com dores, se eu tô tendo que tomar remédio porque sinto dores, alguma coisa tá de errada, então eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que de repente dar uma caminhadinha, né? Então, a gente entender isso e parar de ficar se vitimizando, que é o que diz aqui, né? Encontrar forças de não se vitimizar o tempo todo, né? Que eu sou uma coitada, porque eu nunca tive nada, porque eu sou assim. Quando a gente faz isso, a gente não evolui. Então é preciso ressignificar isso, né? Focar no futuro sempre com um objetivo, mas esse futuro não precisa ser tão longínquo, né? Ele pode ser breve. Lembra lá ontem que a gente falou de você ter pequenos objetivos para você alcançar um grande propósito e valorizar a cada conquista que você tem desses objetivos? Para você ter autoconfiança, para você reforçar essa autoconfiança em você, é preciso você valorizar as coisas que te acontecem no dia a dia que agregam um pouquinho que seja para o que você quer, para o que você deseja,
né? Então é preciso a gente ter atenção a isso, né? Antes só do que mal acompanhado. Então, muitas vezes, aí são algumas frases que para a gente ressignificar as situações negativas, né? Às vezes você tá tão crente de que determinada pessoa faz parte da tua vida, que aquilo ali precisa permanecer, que aquilo vai ser pro resto da vida, né? Algumas atividades que a gente faz, né? Por exemplo, eu atirava ano passado, fazia tiro esportivo. Oi, Stefano, oi, Tailine, sejam bem-vindos. Eu fazia tiro esportivo há um ano atrás, só que eu estava num ambiente que era muito parado. Eu adoro bater papo, gente, mas ele tem que fazer muito sentido para mim. Tem que fazer muito sentido para mim. Agora, ficar numa situação de. Para mim parecia muito confortável, né? Eu ir lá, sentar, ficar esperando para atirar, e daí ficar comentando sobre as outras atiradoras, ficar comentando sobre. Não tinha muito sentido. Não tinha muito sentido. Então, eu não posso ficar com coisas, situações e pessoas ao meu redor que não tem muito sentido. Então, antes só do que mal acompanhado, eu nem tô dizendo que, meu Deus, lá com as meninas eu estava mal acompanhada. Mas o que eu quero interpretar com isso é que se não faz sentido para mim, não faz sentido estar em determinados lugares com determinadas pessoas, por que eu insisto? Né? Às vezes é por puro comodismo. E se eu parar de estar indo, por exemplo, naqueles encontros mensais com determinadas pessoas, se eu parar de praticar determinado esporte com determinadas pessoas semanalmente, eu vou perder o meu networking, eu não vou ter pessoas que façam com que eu seja uma profissional melhor, eu vou vender menos. Não. Primeiro que eu vender tem que ser consequência aí de um bom relacionamento que você tem e dessa contribuição que você dá para as pessoas. Ponto. A gente não. O vender, muitos marqueteiros e players falam sobre a venda, mas a venda é consequência do relacionamento que nós temos com as outras pessoas, da minha essência transparecida para as outras pessoas, da minha contribuição para as outras pessoas, e não de comodismo e não de somente interesse, né? Porque às vezes a gente tá ali, mas eu não gosto de estar ali, mas eu quero estar ali porque eu tenho um determinado interesse. É um veneno isso daí para nossa vida. Você ficar em determinado lugar só porque você tem interesse. O que nós estamos fazendo para contribuir para a vida das pessoas? O que nós estamos somando para a vida daquele grupo ali? Em vez de eu fazer bem para aquele grupo, por mais que eu tenha intenção, por mais que eu tivesse a intenção de, eu não estou fazendo, porque eu não estou me sentindo bem ali. Entendeu? Primeiro você tem que se sentir bem onde você está, com as pessoas com quem você está, né, Mari? Você sabe bem disso, em relação ao trabalho, principalmente. Eu tenho que me sentir bem, porque eu me sentindo bem, eu vou contribuir, e me contribuindo, com certeza eu vou ter retornos. O resultado é depois. O resultado é sempre depois. Mas dessa troca verdadeira, essa troca que realmente soma para os dois lados. Por comodismo, só por conveniência eu ficar em determinado lugar com determinadas pessoas, não dá. Né? Então, ressignificar isso, a ideia do antes só do que mal acompanhado, quer dizer isso. Antes eu fazer as coisas de uma outra forma, buscar outros momentos, buscar outras pessoas, ou até mesmo muitas vezes ficar sozinha para eu entender determinada situação, aproveitar aquele momento que eu ia tirar para ficar lendo algum livro, estando ali com outras pessoas, ou sozinha até mesmo, é às vezes mais vantajoso do que eu ficar só por conveniência em determinado ambiente. Certo? As regras foram feitas para serem quebradas. O que isso quer dizer? Não quer dizer que agora a gente vai sair que nem louco aí, né? Botando banca para mudar tudo que está na nossa frente. Ou não fazendo as coisas, ou infringindo a lei. Né? Não. Mas tem regras que elas precisam ser quebradas justamente para que a gente, tendo consciência de que isso vai ajudar, né?
Vocês veem, gente, o tempo todo vem essa palavra contribuição na minha cabeça. Isso tá muito vivo, muito forte em mim. Então, quebrar as regras desde que isso faça sentido, desde que isso seja algo bom, algo que traga mais resultado para todo mundo. É importante. Né? De novo vem a história da conveniência, né? Às vezes eu me mantenho ali fazendo determinada coisa com determinadas pessoas, seguindo determinadas regras, mas porque isso ali é conveniente. E não pode ser conveniente, porque se ele é conveniente somente, não vai mudar nada. Eu vou permanecer. E isso é engraçado, gente, que às vezes nós nos perdemos nas coisas que acontecem durante o dia a dia aí por puro comodismo, e sem perceber nós vamos ficando aborrecidos, nós vamos ficando tristes, nós deixamos de conquistar novos espaços, nós muitas vezes até afastamos as pessoas, mas por pura conveniência, mesmo sabendo às vezes internamente que aquilo ali não é para nós, que não traz benefícios, a gente se mantém ali. Não dá. Definitivamente não dá, né? Você tem que sim sempre fazer o que te traz algo bom, que te traz algo positivo, que vai fazer com que você seja ainda melhor. Se nós estamos fazendo algo só para somar, só para ocupar o tempo, que é pior ainda, gente, porque se eu tô fazendo as coisas só para ocupar o meu tempo, eu tô acabando com o meu tempo, eu tô desperdiçando tempo. E o tempo é preciosíssimo. Essa hora que eu tô com vocês aqui, para mim tá sendo fantástica. Já falei para vocês nesses outros dias ali, porque eu sei que eu tô aprendendo muito. Ao mesmo tempo que eu tô ajudando, somando para a vida de algumas pessoas, eu tô aprendendo muito. Então esse tempo para mim é super valioso. E é isso que eu quero, e é dessa maneira que eu quero continuar. Não por comodismo, mas sim porque eu tô aprendendo e a minha vida é assim. Ela precisa ter desafios, ela precisa ter aprendizado, senão ela não faz sentido, né? E nem estar em movimento o tempo todo, né, gente? Que eu já disse também, é valorizar o sono, valorizar as paradas, as pausas, que são tão importantes no nosso dia a dia. Nós aprendemos um termo novo esses dias, né, que é power nap, que é você dar aquela descansadinha de vez em quando, assim, quando você tem um tempo, você parar realmente com tudo, parar de fuçar celular, parar de fazer outras coisas e tirar um tempinho para você descansar. É super revigorante, né? A Elisângela se levanta todo dia às 5 da manhã, mas tenho certeza que daí você dá uma dormidinha ali depois do meio-dia ou antes do meio-dia, agora com a pandemia que a gente não tá o tempo todo na escola, não tá o tempo todo no trabalho, você dá uma dormidinha. Nem todo dia, porque eu não tenho essa necessidade. Mas tem dias, sim, que se eu achar que é importante para mim, eu tenho que mais fazer. Tirar aquele cochilinho, porque eu sei que aquilo ali vai contribuir para que eu faça ainda mais e melhor. Isso aí. Obrigada, Márcia. Eu espero que realmente vocês estejam, sim, junto comigo nessa caminhada aí, que a gente esteja realmente aprendendo bastante. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? E vamos continuar, né, gente? Só lembrando aí que amanhã ainda, domingo, segunda e terça, nós temos mais 3 dias ainda de live, né? Vamos falar do alimento para o corpo e para a alma, consistência e foco, tudo isso para fortalecer a nossa autoconfiança. E a última, acho que vai ser uma pegada aí geral de tudo para a gente entender definitivamente que cada coisa tem o seu devido lugar e cada coisa tá somando. É propósito, é impulsionador diário. Então nós temos aí, fora esse dia, nós temos mais 3 dias. Eu vou fazer um post ali, se possível vocês passem para outras pessoas. Eu vou tentar ser um pouquinho mais ativa hoje, né? Hoje, sábado e amanhã, domingo, postar um pouco mais de informação aí para nós trazermos mais pessoas para essa nossa legião do bem-estar e da autoconfiança aí, né, gente? E vamos que vamos firme, né? Acreditando que nós podemos ser melhor todos os dias. E realmente eu estou muito feliz com
a estrada de vocês aqui comigo, né? Então, tem uma outra situação aqui, ó. Vença essa sensação desconfortável que o pertencimento pode oferecer e busque o seu jeito de ser feliz, sem pensar em mais nada. Né? Então, essa busca pelo pertencimento, né? Por que eu tenho que estar ali? Ah, eu sou professora, né? Eu tinha o Stefano aqui, né? Não sei se ele ainda está aí conosco, mas ele tá fazendo educação física, né? Que eu sei, e ele também anda ativo nas redes, eu tô bem orgulhosa disso, porque ele tem uma pronúncia, uma fala, um entendimento das coisas que é bem legal. Mas ele é um menino, né? E a gente, quando mais jovem, ele há de concordar comigo se ele estiver aí, se ele não tiver, a gente tá ouvindo, ele talvez ouça depois, que a gente tem essa vontade de pertencer a um grupo, né? Só que isso é positivo, né? Foi o que eu falei ali do tiro. Eu tenho necessidade de estar em grupo tal, grupo tal, grupo tal. Até que um dia eu ouvi de uma pessoa que, Elisângela, você tem que ter um tempo só para você. Só contigo mesmo. E eu aproveito muito tudo que as pessoas me dizem, né? Se for para descartar ou não descartar, eu aproveito da mesma forma. E eu fiquei pensando, realmente eu tenho que ter um tempo só para mim, só que eu tenho que também mediar isso, né, gente? Agora ter um tempo só para mim é sair de todos os grupos, porque não, eu não quero fazer parte, eu não quero pertencer. Não. Pertencimento é bom, mas até que ponto esse pertencimento vira comodismo? Aí, novamente, é a possibilidade que a gente tem de ressignificar alguns momentos que a gente tá aí com algumas pessoas. Quão importante aquilo é para mim, né? Será que eu devo estar aqui? Será que isso está ajudando a eu crescer, a evoluir, né? Aí ontem eu estava ouvindo, ainda para reforçar essa nossa conversa, Leandro Carnal, não sei se vocês já ouviram. Nossa, eu acho ele muito bom, porque ele é um filósofo, ele é professor da PUC, acho que é da PUC. E eles têm aí vários vídeos na internet, quem quiser assistir depois. O Leandro Carnal, ele é cético, assim, né? Ele faz umas piadinhas no meio da fala dele, mas ele é muito legal porque, ao mesmo tempo, ele dá umas cutucadas na gente, umas beliscadas aí bem interessantes. Então, ele diz que é preciso que a gente entenda que se nós mudamos, eu não sou a mesma pessoa que eu era lá na infância, na adolescência, no início da maturidade e agora. Sou completamente diferente e eu tenho que agradecer a isso. Então, se eu me mantenho com aqueles pensamentos e comportamentos de quando eu era mais jovem, tem alguma coisa errada. Porque as nossas células, milhões de células no nosso corpo mudam o tempo todo. E por que eu teimo em permanecer do mesmo jeito? Por que eu teimo em ficar trazendo coisas e não ressignificar o que aconteceu comigo muitos anos atrás? Entendeu? Então, assim, é preciso eu mudar, é preciso eu entender a mudança e é preciso eu, sim, valorizar essa mudança e agregar mais a ela do que desperdiçá-la, né? Capacidade de transformar a espiritualidade repetitiva em questões transcendentes. Então, assim, ó, se eu acreditava em determinadas coisas antes, eu transcender, quer dizer assim, eu trazer aquilo para aqui e agora e pensar como aquilo pode mudar a minha vida daqui para frente. Como aquilo, de certa forma, valorizar a história, é o que a gente fala, né? Transcender é você, bom, tudo bem, as coisas aconteceram como tinham que acontecer, mas agora eu sou alguém diferente e eu vou agir de maneira diferente. Então, transcender a isso é você realmente trazer um significado a mais a tudo que aconteceu e você ser alguém ainda melhor, né? Parar de utilizar a expressão no meu tempo, né? A gente ainda ouve muito isso, né? Quem tem aí pessoas anciãos morando junto, quem tem pessoas um pouco mais idosas, né? Eles dizem que no tempo deles era assim, o tempo deles era assado. Mas outra coisa que eu venho tentando refletir bastante sobre isso também é que todo tempo tem um desafio novo. A pandemia, esses dias eu estava vendo também um vídeo que dizia
que houveram outras pandemias e que isso as pessoas também se saíram. Quem estava melhor preparada se saiu muito bem. Gente, vou ter que agradecer vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa hora junto comigo. Eu espero que vocês voltem amanhã. Tragam outras pessoas para estar conosco. Amo todos vocês, todas vocês que estiveram comigo hoje. Um beijo e ótimo sábado para vocês.